Olá, sejam todos muito bem-vindos então a essa nossa imersão em prescrição magistral. Eu sou a Cláudia, eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial. Ela é nutricionista e farmacêutica e nada melhor do que uma pessoa com essa expertise para falar sobre esse assunto. Então estou aqui com a Graciana Neumann. Muito obrigada pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Que bom. Então, eu sou farmacêutica, como ela falou, nutricionista também, e isso traz muito, remete muito à questão de prescrição nutricional. Eu tenho uma experiência de 25 anos em farmácia magistral e mais alguns anos aí em nutrição, que levam a gente mostrar como funciona toda essa dinâmica de prescrição tanto farmacêutica quanto nutricional, e como funciona os laboratórios, como a gente consegue entender os protocolos farmacêuticos que possam ser aplicados dentro da nutrição. Perfeito, então você começou como farmacêutica e depois fez nutrição, como é que foi isso, Graça? Eu me formei em farmácia em 97, Uhum. né? Então temos aí uma longa trajetória. Tive farmácia de manipulação por 15 anos, depois trabalhei na indústria, né, na indústria farmacêutica, e depois fiz nutrição. Então vim aí com todas as etapas de farmácia de manipulação, parte de protocolos, de formulações. Fui para a indústria para ver o outro lado, né, de, digamos assim, o lado oposto da farmácia de manipulação, e agora como prescritora na parte nutricional. Perfeito, eu fico muito feliz em ter a tua presença aqui, porque realmente é uma profissional completa, então tem tanto essa parte do conhecimento técnico na área da farmácia, quanto nessa prática clínica do nutricionista, né? Isso, eu confesso, facilita muito a gente entender sobre dosagens, entender como chega uma prescrição na farmácia de manipulação, o que realmente é entendido dentro do laboratório, saber como manipular, entender quantas dosagens vão ser prescritas para o paciente, ter uma ideia de volumes, de quantidade, porque nem sempre as farmácias de manipulação manipulam de formas diferentes, existem protocolos farmacêuticos diferentes, e isso pode acarretar diferentes formas de entrega de prescrição para o paciente. Então, uma farmácia pode entregar em 2 cápsulas uma dosagem, outra farmácia pode entregar em 3 cápsulas e ser a mesma formulação. Então, ter esse conhecimento pode gerar o meu esclarecimento para o meu paciente antecipadamente para ele, ou seja, prever alguma coisa que talvez fosse desconfortável para ele, a gente consegue prever isso antes. Em relação, quando a gente está falando de prescrição magistral, a gente tem uma palavra que é quase que, eu diria que entra junto, é o personalizado, né, Graça? Então, em relação a essa importância dos profissionais, não só o nutricionista, mas todos os profissionais hoje estarem atentos a essa demanda, né, da personalização. Eu acredito que ainda falte essa disciplina, né, nos cursos de graduação, tanto de nutrição como no curso de farmácia, medicina, outras profissões que agora podem prescrever, o fisioterapeuta, Biomédico, né? biomédicos. Falta as disciplinas de prescrição, né? Então, prescrição farmacêutica, que o que nada mais é? Entender sobre dosagens, entender a personalização de cada paciente, porque um paciente ele é único, então a gente precisa muitas vezes personalizar. Muitas vezes algum medicamento da farmácia tu precisa partir ao meio, né, a dosagem, e isso não acontece na manipulação, numa prescrição individualizada. Então, isso faz com que a gente tenha mais segurança na prescrição, tenha formas corretas e mais seguras, precisas de atender o paciente, ou seja, mas para isso tudo precisa de conhecimento, né? Então precisa entender de matérias-primas, de ativos farmacêuticos, de incompatibilidades ou não, se um medicamento é melhor utilizado com água, se é utilizado com suco de laranja, enfim, N situações que a gente coloca nessa prescrição individualizada e que pode ser feito com a prescrição farmacêutica. Nessa questão da prescrição individualizada, entra muito, então, as necessidades e o público que o profissional está trabalhando. A gente costuma chamar isso de atenção. Atenção farmacêutica, né, no caso de individualidade de prescrições e tratamentos, assim como na nutrição a gente vai individualizar aquele paciente. Então,
sendo feita a anamnese, entendendo quais são os sintomas que são necessários suplementar. Muitas vezes o paciente não consegue dormir direito e vai relatar isso para o nutricionista. Então, como o nutricionista vai fazer o manejo desse paciente, o manejo dessa prescrição, dessas dosagens, né? Com vista no próprio paciente em si. Então, isso faz com que a gente individualize tratamentos, consiga ter uma atividade, uma resposta mais assertiva para os tratamentos, sem estender por longos períodos. Então, a gente pode estar aí tendo o paciente também com um retorno melhor para a nossa clínica e a gente conseguir ter um acompanhamento melhor do tratamento. Até porque quando a gente entra nessa questão de prescrever de forma individualizada, a gente também precisa entender, e aí precisa estudar para isso, é entender que cada paciente ele vai ter uma resposta diferente, mas eu entender quais são também as demandas mais urgentes. Então, a gente sempre diz que hoje as farmácias de manipulação estão muito à frente do que, digamos, do que eram antigamente. Então, as farmácias possuem visitadores, possuem protocolos já específicos para auxiliar esses profissionais, tanto nutricionistas, quanto médicos, quanto biomédicos. Mas é importante, eu acredito que seja de suma importância, o próprio prescritor saber o que está prescrevendo, né? Então, ter o conhecimento de entender dosagens, de entender substâncias, de entender o que pode ou não reagir, né? E saber prescrever de forma a conhecer o que ele está fazendo e não apenas, a gente costuma dizer, um copia e cola de prescrições, né? Então, a receita de bolo não serve para todo mundo. Então, algumas dosagens, por exemplo, podem servir para mim, não podem servir para ti. Então, ter o domínio das margens de dosagens, isso é super importante num tratamento. E até considerado básico, né? O que, por exemplo, aqui a gente está falando do nutricionista, nem entrando, né, em outros detalhes. A gente tem uma noção do que é o máximo tolerado, a gente tem a média, né, do que a pessoa pode consumir. Exatamente. Então, existem as DRIs para isso, né, regularizando quais são dosagens, por exemplo, de vitaminas que devem ser utilizadas em máximo e mínimo, minerais, aminoácidos, fitoterápicos, né? Então, a gente precisa ter uma ideia não só de dosagens dentro das DRIs, mas saber prescrever isso, ter o conhecimento de fazer uma prescrição com segurança para o paciente. Sim, porque daqui a pouco o profissional vai olhar lá na tabelinha. Bom, então, em média, é o recomendado, né, RDA, que a gente chama nas DRIs, né, o recomendado para aquela mulher adulta, digamos assim, né, como exemplo, é recomendado X gramas. Tá, mas será que é isso que vai lá para a prescrição da farmácia? Então, além disso, então, claro, o nutricionista parte muito do que ele está dentro do plano nutricional. Então, se o paciente seguir esse plano, ele vai ter X nutrientes, né? Então, a partir daquilo, ele vai sentir deficiências. Mas o que eu acho interessante a gente pensar? E se o paciente não comer o que está no plano? E acontecer alguma coisa, ele não está seguindo naquilo que seria preconizado. Então, ok, vamos tentar suplementar, vamos colocar isso aqui dentro das deficiências. Então, assim, pensar que dentro dessa deficiência ele tem que chegar dentro de um X para que isso chegue de uma forma correta para a farmácia de manipulação. Então, assim, existem as etapas aí a serem seguidas, mas precisa ser esclarecido muito bem para o paciente em relação às dosagens, de repente uma quantidade de volume maior de cápsulas ou não, o paciente entender que existem outras formas farmacêuticas que não somente cápsulas, por exemplo, como gomas, como chocolate, como óleo dispersível, como pastilhas, como filmes, todas elas dentro de miligramas condicionadas, mas que existem N opções para um paciente que talvez seja intolerante a algum tipo de administração. Sim, intolerante ao tipo da administração, como você falou, mas também o paciente que não possa por uma questão fisiológica ou pelo momento, né? Quando a gente fala em modulação intestinal, por exemplo, Não, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem pacientes que não estão com a deglutição ok, então a gente pode utilizar filme óleo dispersível, né, para não causar a primeira passagem em trato gastrointestinal. Então, pacientes que estão com problema de intestino, então a gente não vai utilizar cápsula, vamos utilizar em pó para solubilizar e isso ficar melhor. Intolerantes, pacientes celíacos, então a gente tem cápsulas também sem glúten,
para que seja favorecido. E isso tudo precisa ser de conhecimento do prescritor. Isso tudo precisa estar ao alcance do prescritor. E como ele procura isso? Então, ele vai precisar realmente de contato com as farmácias de manipulação, de contato com profissionais experientes nesse assunto. Perfeito, você citou um exemplo, né, da questão da cápsula para o paciente celíaco. A gente pode entrar em outras questões importantes. Tem o paciente vegetariano, o paciente vegano, né? O quanto a gente precisa estar preparado também para atender esse público. Com certeza, porque esse exemplo do vegano é muito interessante, porque as cápsulas, a grande maioria das cápsulas ainda são gelatinosas e vêm da gelatina bovina, né? Então, não seriam cápsulas veganas. Hoje em dia já existem cápsulas derivadas de origem vegetal, mas existem N outras opções de polímeros que podem ser utilizados. Então, um exemplo clássico são idosos que não conseguem engolir cápsulas grandes ou mesmo muitas cápsulas. Então, a gente pode estar utilizando filme orodispersível que gruda no céu da boca e a gente tem certeza que a medicação ou o suplemento foi administrado. Perfeito, sim. O exemplo do idoso, da criança, da dificuldade de fazer uma criança seguir uma alimentação adequada. Então, quem dirá um suplemento? O suplemento tem que ser atrativo também, né? Precisa ser atrativo, precisa ter um gosto bom, precisa ter um tamanho adequado, né? Então, isso tudo precisa ser calculado pelo prescritor, calculado pelo nutricionista. Perfeito. Vou fazer uma pergunta bem polêmica, Graça, agora. Quando a gente fala em suplemento, né? Hoje a gente tem mais informação, as pessoas estão mais informadas sobre o que é a suplementação e a importância disso. Mas também tem o outro lado, que é tomar suplemento é jogar dinheiro fora. Essa é uma, digamos assim, pergunta capciosa, né? Eu sempre digo assim, suplementar, geralmente as pessoas acham que é para uma deficiência, né? Para mim, suplementar é uma questão de melhorar aquilo que pode já estar bom ou aquilo que já está deficiente. É como se fosse uma máquina. Eu sempre digo assim, faço uma analogia. Temos um carro velho, uma caminhonete velha e tal. Então, tu vai deixar ela envelhecer, enferrujar e não vai fazer nada por ela, ou então tu vai recauchutar, pintar, passar um lacre, fazer a manutenção. Essa manutenção é a suplementação. Então, assim, uma suplementação que te dá mais energia, que melhora a qualidade do teu sono, que faz tu tranquilizar, que uma suplementação que melhora tua síndrome pré-menstrual, entendeu? Tuas cólicas, te dá qualidade de vida. Será que isso é supérfluo? Né? Então, eu sempre penso isso, olha, então se isso está me melhorando, se eu estou tendo mais disposição, se eu estou dormindo bem, então aonde está ruim essa suplementação? Perfeito, isso eu acredito que os profissionais estão mais preparados hoje para isso, né? Com certeza, eu não tenho dúvidas disso, até isso foi polêmico porque surgiu até uma pesquisa de uma revista dizendo isso, que a suplementação era supérflua para adultos saudáveis. Gente, todos somos saudáveis, né? Até que se prove o contrário, até que se tenha alguma enfermidade, mas ninguém disse que não queremos melhorar do ponto onde estamos. Exatamente, né? A gente tem aí uma expectativa de vida aumentando, então longevidade saudável é o que a gente busca, né? Buscamos a longevidade saudável, tudo dentro dos parâmetros. E por isso tão importante saber como suplementar. Tão importante ter o conhecimento para que realmente não se fique refém das coisas que estão prontas por aí, que a gente saiba fazer a prescrição correta, individualizada, para que a gente tenha essa melhora de uma forma segura, eficaz e inclusive econômica. Perfeito. Grace, posso chamar assim, né? Claro, Grace, muito obrigada. Eu acho que a gente já deu para dar vários desejos aí nos profissionais que estão acompanhando esse nosso conteúdo. Tem muito a aprender sobre essa área. Aqui a gente deu pequenas ideias, né, pequenas pílulas desse conhecimento, né, na prescrição magistral. Muito obrigada, Grace. Eu que agradeço. Até um próximo conteúdo, pessoal.